Hoje eu quero falar um pouco da exaustão mental que nós estamos vivendo nesses últimos meses. Não é vamos dizer assim, uma situação exclusiva desses últimos meses. Na realidade, com todo esse processo de aceleração de mercado, a gente vem passando por uma necessidade constante de estarmos nos atualizando, uma necessidade constante de estarmos aprendendo coisas novas, uma necessidade constante de estarmos sempre correndo atrás de um conteúdo ou de uma informação ou de uma habilidade que não dispomos neste momento. E isso vai gerando naturalmente um crescimento na ansiedade, isso vai gerando naturalmente uma percepção meio de que estamos sempre devendo algo. Eu acho que esse é o ponto bastante complexo, né? Porque isso vai gerando para muitas pessoas até doenças, né? Doenças emocionais, onde a pessoa tem essa sensação de que está ficando para trás. A pandemia acabou de uma forma ou outra intensificando essa sensação justamente por conta da entrada da digitalização, né? Então, de uma hora para outra nós tivemos muitos conteúdos sendo aportados, né, despejados literalmente em cima dos nossos colos, por conta de uma série de fatores que foram gerados com a condição na qual estávamos inseridos, né? Então estávamos impedidos de fazer algumas coisas e automaticamente outras acabaram sendo, vamos dizer assim, potencializadas, cresceram e vieram à tona talvez numa velocidade não calculada, não prevista ou não ideal, vamos dizer dessa forma. Isso tudo obviamente que tirou de cena muitas pessoas, e isso que me preocupa bastante cada vez que eu visito empresas, faço treinamento, faço palestras, ainda mais nessa fase agora, eu percebo que alguns executivos, alguns profissionais, alguns gestores, algumas pessoas que até então, coisa de 2 anos atrás ou 1 ano e meio atrás, eram referência plena e absoluta dentro das suas organizações, dentro de alguns mercados e até mesmo dentro de algumas áreas, passaram a perder o contato, passaram a perder a conexão com essa questão toda por conta até do digital. Não necessariamente eram pessoas com as habilidades necessárias para conseguir surfar a onda do digital e não conseguiram ter a velocidade de aprendizado para que isso pudesse rapidamente voltar para o seu controle. Então, na realidade, no primeiro momento, talvez tenham sido negligentes e não acreditaram na onda do digital, ou lentos, vamos usar dessa forma. Num segundo momento, talvez tenham sido relutantes, porque entenderam que aquilo era complexo e exigiria uma mudança de comportamento, uma adaptação, um voltar a aprender alguma coisa, né? Que não necessariamente as pessoas estão dispostas, né? Então reaprender a aprender uma habilidade, reaprender a aprender um conceito, reaprender a aprender uma determinada forma de fazer algo que até então sempre fez e fez bem feito. Então isso tudo é complexo, claro que é complexo. E aí numa dessa alguns relutaram, não vai ser assim, rapidamente vai passar, enfim. E aí à medida que o tempo avança, esse profissional começa a perder contato, começa a não ser chamado talvez para as reuniões, começa a participar de uma maneira muito tímida, que antes era uma participação dominante. Então coordenava a reunião, ditava as regras nessa reunião ou neste processo e de uma hora para outra embarcou numa função de coadjuvante. Então de piloto passou a ser carona. E isso é complexo, ainda mais quando a idade já é mais avançada ou quando o status dentro da organização já é melhor posicionado, né? Então é sempre muito difícil para um profissional aceitar certos downgrades, né? Ou aceitar voltar a um determinado ponto que era abaixo daquele que ele estava. E isso não deixa de ser algo complicado. E isso foi gerando naturalmente nesses profissionais uma ansiedade muito grande e automaticamente também uma preocupação muito grande, uma insegurança muito grande e essa exaustão mental que eu estou falando aqui no nosso vídeo, que está muito associada a isso, né? Então de uma hora para outra eu saí de um status de ser o cara para ser mais um cara dentro da minha empresa, dentro da minha organização ou até mesmo dentro do mercado. Já não sou mais chamado para dar palestras, porque as palestras agora são online
e eu não sei me virar dentro dessa plataforma com tanta habilidade. Então é um novo problema para quem está no mercado, que é essa adaptabilidade com esse contexto todo que foi construído e que dificilmente vai regredir. Eu acho que essa é a questão importante para que todos nós saibamos. Esse é um caminho que dificilmente vai ter volta. Novamente eu reforço um tema que falo com frequência nos vídeos, ou nas palestras, ou nos treinamentos, ou lá nas redes sociais. Eu não acredito no modelo digital sozinho, principalmente quando eu falo da área comercial, da área de negócio. Eu acredito numa mescla, num blend entre o digital e a questão presencial, ou seja, o físico e o digital caminham paralelamente. Em alguns momentos o digital lá na frente, em outros momentos o físico lá na frente. Mas elas vão caminhar em paralelo. Então não acredito no digital somente, tampouco acredito no físico somente daqui para frente. Acho que as duas coisas andam juntas. E é importante de quem esteja nesse momento atuando no mercado ou que tenha pretensões de continuar nesse mercado, que entenda que precisa se adaptar dentro dos dois ambientes e que entenda que precisa dar espaço na sua própria maneira de aprender ou de conduzir as coisas para que o digital cada vez mais se faça presente. Então não dá para a gente ter aqueles bloqueios, não dá para a gente ter mais aqueles paradigmas, porque muitas vezes essa exaustão mental ela está sendo potencializada por uma negação que nós temos com relação a um novo modelo, com uma negação que nós temos com relação a um novo aprendizado, uma negação que nós temos com relação a entender que talvez neste momento, a respeito deste tipo de assunto ou dentro deste cenário, eu não sou mais um expert, eu sou um aprendiz. E é muito difícil para quem já foi professor, ou para quem já foi o mestre, sentar na posição de aprendiz novamente, mas é um exercício que todos nós precisamos fazer, é um voltar um passo ou dois atrás e entender que assim, o processo está de fato muito dinâmico e exige de nós um entendimento muito grande com relação a todo esse contexto. E se eu continuar resistindo a esse processo evolutivo, essa exaustão mental não vai ter fim, muito pelo contrário, eu daqui a um pouco vou desenvolver uma doença mais grave do que somente o cansaço mental em decorrência de tantos inputs que vem no dia a dia para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva, para que a gente assimile. Então, não se feche para o novo, muito pelo contrário, esteja aberto e principalmente esteja disponível para aprender. Tenha a humildade de entender que pouco sabemos a respeito de determinadas coisas, principalmente essas coisas que no primeiro momento são até inéditas e que poucos sabem muito sobre elas. Então, não tente saber tudo o tempo todo, mas esteja disposto a aprender tudo o que você puder e entender que faz sentido para o seu dia a dia com muita humildade, com muita tranquilidade. E outra coisa bastante importante para diminuir essa exaustão mental também é entender que em determinados momentos eu devo e preciso dizer não para algumas coisas. Tem coisas que eu não preciso saber. Tem coisas que não faz parte do meu dia a dia e talvez eu possa terceirizar, quarteirizar, trazer alguém para me ajudar, e isso é muito importante ao invés de querer deter todo o conhecimento, porque talvez a detenção desse conhecimento, que é muito distante do alcance que tenho hoje, pode estar gerando essa insegurança ainda maior. Então é importante saber transitar com tranquilidade, com sabedoria, com inteligência e com humildade dentro desse novo contexto, porque só assim eu vou conseguir diminuir essa exaustão e continuar performando e evoluindo e sendo importante tanto para as nossas empresas, quanto para as nossas famílias, quanto para o mercado. Forte abraço!